Nessa aula eu vou mostrar para vocês o Symmetry. Então, abram aqui o painel Transform. Vamos arrastar ele, clicando aqui nesse ícone, aqui do lado, para ficar mais fácil, tá? Só para essa aula eu vou fazer isso, para ficar um acesso mais rápido aqui, mas normalmente eu acesso ele por aqui mesmo. Então, aqui no painel Transform, a gente tem essas opções de Symmetry, e aqui a gente tem uma opção para habilitar e desabilitar ele, tá? Então é só clicar nele para habilitar e desabilitar, ou então pressione X no teclado que ele habilita e desabilita, tá? É um atalho para ele. Então vamos habilitar ele e entender como ele funciona, né? Eu vou deixar ele habilitado somente no eixo X, tá? Que é o padrão dele, e eu vou mostrar aqui para vocês como que ele vai reagir. Então com o X ativo, tudo que eu desenhar aqui do lado direito, ele vai ser copiado do lado esquerdo, tá? E vice-versa. Então olha só, eu vou desenhar um X aqui, para vocês lembrarem que é o eixo X, e ele copia do outro lado. Ok? Vou habilitar o Y. O Y, o que eu desenhar em cima, ele vai copiar aqui embaixo. Então, olha só. E agora eu vou ativar somente o eixo Z, tá? E eu vou desativar o Y. E olha só, eu vou desenhar o Z aqui. No eixo Z, tudo que eu esculpi aqui na frente, ele vai ser copiado atrás do objeto. Então, se eu habilitar os três de uma vez só, eu vou desenhar somente desse lado e ele vai copiar no eixo X, Y e Z. Então, eu vou desenhar aqui em cima, ele vai replicar embaixo, mas ao mesmo tempo ele vai replicar aqui do lado esquerdo, tá? E como o Z está ativo, tudo que eu desenhar aqui na frente ele vai copiar lá para trás. Então, olha só, eu vou fazer só uma linha aqui e ele já copiou ela 4 vezes. Vou virar aqui o objeto atrás e olha só, as 4 linhas desenhadas. Ok? Nós temos outra opção aqui também, que é esse M, que é o Mirror Symmetry. Então, com ele habilitado, eu vou pegar aqui o Move para mostrar para vocês, aumentar o size dele. E eu vou puxar aqui, eu estou com um eixo X da simetria habilitado, tá? E eu vou deformar aqui a lateral dele, tá? Eu vou puxar para a direita, olha só. E ele copia do outro lado exatamente o movimento que eu fiz aqui espelhado, tá? Eu puxei para cá e ele puxou para cá desse lado. Então, dessa forma, ele agiu exatamente como um espelho, tá? Eu vou desfazer. Agora eu vou desabilitar essa opção Mirror Symmetry. E eu vou puxar novamente esse lado para a direita. Olha só, notem que ele não é mais um espelho, né? Ele copia a ação que eu faço aqui do lado direito, mas ele não espelha. Normalmente a gente deixa ele habilitado mesmo, tá? Então deixa ele ativo aqui. Agora nós vamos ver essa opção Radial Symmetry. Vou pegar um cilindro aqui que eu já deixei na cena para mostrar melhor para vocês. Vou virar ele de frente, vou desligar o Perspective. Então notem que esse é o eixo X do objeto, tá? Se eu ativar a simetria no eixo X, ele vai dividir esse eixo no meio. E qualquer desenho que eu fizer de um lado, ele vai ser replicado do outro, ok? Então essa parte eu já expliquei para vocês na esfera. Agora a gente tem essa outra opção, que é o Radial Symmetry. Então se a gente habilita ele, ele deixa de funcionar aqui, ele não divide mais o eixo X no meio, e sim ele passa a funcionar ao redor do eixo X, tá? Em volta do eixo X. Então se eu virar ele na lateral aqui, eu posso desenhar exatamente em torno do eixo X. Ok? Tudo que eu riscar de um lado, ele vai se multiplicar várias vezes em torno do eixo X. Agora eu vou voltar para a esfera, para vocês entenderem como isso funciona na esfera. Então aqui eu tenho ela perfeitamente de frente, tá? Então aqui na esfera, o eixo X ele está nesse sentido. Se virarmos de lado, o eixo X passa a ser esse centro, ok? Então, quando eu ligo o Radial, novamente eu vou explicar essa parte, tá? Se não ficou muito claro. Ele não vai mais dividir essa metade aqui, ok? Eu vou ligar o Radial, ele vai passar a trabalhar em torno desse eixo. Então, olha só, ele cria vários pontos, tá? E ele vai trabalhando em torno desse eixo X, ok? Então, vamos ver nos outros eixos como ela funciona, né? Eu vou desabilitar aqui o Radial. Se eu virar aqui, desse lado, eu tenho aqui o eixo Y. Logo, se eu virar de cima, eu vou enxergar o eixo Y dessa forma, tá? Como se ele tivesse, como se fosse um cilindro entrando e atravessando aqui essa malha, ok? E a gente enxerga a base do cilindro. Então, se o Y está aqui, se eu ligar o Radial em Y, eu vou desligar aqui o de X, ele vai começar a trabalhar em torno desse eixo, ok? Mesma coisa para o eixo Z, eu vou desabilitar todos aqui e deixar somente o eixo Z. Então, se eu desenho o Z aqui e ele copia lá para trás, a gente entende que o eixo Z está aqui,
dessa forma, ok? Então, somente com esse Symmetry, ele divide essa lateral para copiar o eixo Z daqui a aqui. Se eu habilitar o Radial, ele vai começar a trabalhar em torno do eixo Z, ok? Essa parte é meio complexa mesmo, mas conforme você usa, você começa a entender melhor, ok? Então, esse número aqui de pontos que aparecem para ser replicados, eu posso alterar eles, tá? Aqui em Radial Count, a gente pode clicar. Eu vou setar 5, por exemplo. E eu vou ter 5 pontos aqui sendo copiados, tá? Se eu digitar 2, apenas 2 pontos. O mais comum em casos de personagens é deixar somente o eixo X mesmo, com o Mirror sempre habilitado. Dificilmente a gente vai desabilitar ele, mas com o tempo vocês vão pegando aqui o jeito de trabalhar com o Symmetry e alterando da forma que mais agrada a vocês, tá? Eu explicando aqui pode parecer um pouco complicado, mas quando vocês pegarem para utilizar, ele é bem mais simples, tá? Eu espero ter conseguido explicar com clareza para vocês toda essa teoria do Symmetry, mas qualquer dúvida, mande perguntas para a gente, ok? Então, por essa aula é só. Um abraço e até a próxima.